Graças a Deus pela bênção da vida. Graças a Deus pela oportunidade que temos de ouvir e pregar a palavra. Graças a Deus pela esperança tão maravilhosa de salvação. E eu quero saudar a você que me ouve com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a mensagem que eu quero ler neste dia encontra-se na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 14 até o versículo 17. E diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Meus irmãos, antes de comentar um pouco nestes versículos que foi lido, para edificação de nossa alma, para conhecimento, eu quero pedir que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Também você, conhecendo outros irmãos, outras irmãs, fale a respeito deste programa, que é um programa de mensagem com a finalidade a edificação da alma, levar paz, levar alegria, levar a esperança. Então vamos ler, aliás, comentar a palavra, né? Meus irmãos, Paulo, ele tinha tido conhecimento que as igrejas que estavam ali na região de Colossos estavam tendo uma dificuldade, porque naqueles dias surgiram no meio da igreja, o problema é no meio da igreja, determinados pensadores que traziam teorias, queriam trazer filosofias herdadas lá do Oriente, queriam misturar um pouco de judaísmo, determinadas coisas, com cristianismo. E aí, essa filosofia religiosa que estava entrando, que incomodou a igreja durante muito tempo, ela não aceitava, não ensinava que Jesus era totalmente Deus, que ele não tinha todo o poder. E aí, dessa heresia, ou dessa filosofia religiosa, é que mais tarde, uns 100 anos depois, ou 80 anos depois, surge o chamado gnosticismo. Mas vamos ver o que é que Paulo fala agora. O que é que o Espírito Santo tocou no seu ser para ele transmitir. E ele começa numa palavra tão importante a respeito de Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O que ele está dizendo é que Jesus não é um ente criado em criações sucessivas, recebendo emanações sucessivas, não, mas que ele é a imagem do Deus invisível. Meus irmãos, falta até no nosso vocabulário, por mais que o teólogo possa explicar para definir essa imagem do Deus invisível. Mas, em poucas palavras, podemos dizer, você olhando para Jesus é como se estivesse olhando o Deus invisível, o Deus que não pode ver. O primogênito de toda a criação. Não quer dizer com isso que ele foi criado, mas está falando em primogênito como sendo o primeiro, a primazia, em tudo ele é o melhor, é o primeiro. E algo tão importante, meus irmãos, em Jesus, note que eu vou ler o versículo agora, porque nele, em Jesus, é claro que no céu ele não era conhecido com o nome de Jesus,
Quando nós falamos da Trindade divina, nós entendemos que Ele é a segunda pessoa da Trindade, que é o Pai, o Filho, o Espírito. É bom gravar uma coisa, que não são três deuses, é um Deus só. O homem não é três homens, mas o homem tem corpo, tem alma e tem espírito. É o que a própria palavra fala a respeito do homem. Então, diz a palavra que nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus. Então, Ele é o Criador de todas as coisas que há no céu, meus irmãos. Note o poder, a glória, o que Ele era. Visíveis e invisíveis, tudo. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Então Jesus é antes de tudo. A ciência fala que a criação da Terra foi chamada Big Bang, né, meus irmãos? Aqui Jesus é que criou. Em que eras do passado não sabemos, vai bilhões e bilhões de anos. Mas se você hoje está respirando ar, e sobre você tem um peso enorme de ar atmosférico que você nem sabe, sem ele não pode viver, foi ele que criou. Se você tem vida, foi ele que deu a vida. Se você tem entendimento, ele é a luz, é ele que traz tudo, Jesus. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele é todo poderoso. Ele é a imagem do Deus invisível. Em outras palavras, ali estava Jesus na cruz pendurado, caminhando entre os discípulos, mas ele estava destituído assim da sua glória, despojou-se. E nós notamos uma palavra tão importante no Evangelho de Mateus, quando ele está dando a chamada comissão apostólica, ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Eu quero entender e dizer para você que ele está dizendo: me é restituído agora. Ele está subindo para o Pai. Me é restituído todo o poder nos céus e na terra. Eu estou voltando a ser aquele que tem todo o poder, aquele que desde o princípio criou todas as coisas. Meu irmão, eu quero terminar aqui, mas te alegre, porque Jesus tem todo o poder. E ele diz assim: tudo que pedides ao Pai, pedides em meu nome. É no nome de Jesus. Então, quando você dobra o seu joelho, ou está na rua caminhando, ou está pensando em Jesus, você está pensando e está orando naquele que tem todo o poder, todo, não é limitado. A limitação é nossa. Nós que fazemos a limitação, meus irmãos. Às vezes a nossa fé não alcança, mas se você tiver fé, como ele disse, poderá transportar os montes até para o meio dos mares. É incrível, né? Mas ele falou e a palavra dele é verdade. É que a nossa fé é limitada. Que o Senhor te abençoe neste dia, meu irmão. Que receba as bênçãos do céu e se apodere pela fé desse conhecimento. Ele, Jesus, tem todo o poder. Ele que criou todas as coisas. Que o Senhor te abençoe maravilhosamente. Pai de amor, Deus das misericórdias, eu agradeço pela misericórdia, te agradeço pela vida, pela saúde, pela oportunidade de pregar neste momento, e quero pedir pelo teu servo, a tua serva, dando um dia de bênção, de alegria e renovação espiritual. Pai eterno, tudo isso eu peço em nome e no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.